Seja muito bem-vindo ao ADV Space. Eu vou te explicar por que o nosso sistema é diferente de tudo que você já viu e por que também você vai trabalhar menos e ganhar mais. Mais ou menos aí você vai ter 10 vezes mais de produtividade. É como se você, que trabalha de 9 às 18, chegasse às 9 e às 10 horas da manhã o serviço do dia inteiro já tivesse pronto. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar como isso funciona na prática. Primeiramente, eu quero te explicar o ponto que mais chama a atenção das pessoas, que é uma inteligência artificial que atende o WhatsApp do seu escritório. O ADV Space é muito mais do que isso, e você vai observar isso ao longo desse vídeo e dos outros que eu vou fazer. Mas, primeiro, eu quero que você saiba o que acontece no WhatsApp, que a maioria das pessoas não prestam atenção no que eu vou falar, mas sabem que estão sofrendo nas mãos do WhatsApp. Vou te explicar por quê. Primeiro, o WhatsApp ele foi projetado não só para ser um software de comunicação. Ele foi projetado para criar um hábito na vida das pessoas, para que as pessoas simplesmente não consigam viver sem ele. Você já teve aquela sensação de que se você não olhar o que está acontecendo no WhatsApp, o mundo vai explodir? Ou então, de repente, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar o celular e conferir no WhatsApp se tem alguma mensagem que chegou na noite? Pois é, se isso acontece com você, saiba, você está viciado no WhatsApp, isso não é culpa sua. A culpa é do time que desenvolveu o WhatsApp, porque eles sabem muito bem como funciona o cérebro e como faz para criar o hábito nas pessoas para que elas sintam que dependem daquele software. É a receita do sucesso do titio Zuckerberg. Então, o que acontece, queridos? Deixa eu explicar para vocês aqui, primeiro, o que acontece no WhatsApp e como a ADV Space resolve isso. Bom, além do que eu já falei, pensa comigo o seguinte. Quando você tem que fazer um monte de tarefas, o correto não seria você começar pela tarefa que está mais antiga e depois você chegaria, então, na tarefa que está sendo demandada para você agora? Pois é, só que no WhatsApp não é isso que acontece. Aquela pessoa que mais reclama, que está reclamando agora, ela fica em cima da conversa. E o que que isso implica? Implica que você tem a tendência de querer responder aquela pessoa. E mesmo que você vá responder uma conversa antiga, eu estou falando pelo computador, tá? Porque é muito complicado você trabalhar pelo celular, né? Apesar de ter uma mobilidade muito grande, mas é ruim você ficar o dia inteiro no celular. No computador é mais confortável. Então, você observa que enquanto você está digitando alguma coisa, aquele cliente já está mandando mensagem e aquilo ali está chamando a sua atenção. Isso é feito de propósito para que você tenha que o tempo todo estar atendendo urgência de outras pessoas. Sabe um recurso que o WhatsApp não tem, e eu acredito que nunca vai ter? O agendamento de mensagens. Sabe por quê? Porque ele quer que aquela pessoa, de repente, um cliente que você tem no seu escritório, te mande mensagem a hora que ele quiser, e naquela mesma hora você vai se sentir obrigado a responder. Seja porque fica aquela notificação, porque tem o barulhinho, porque fica vermelhinho, ou mesmo porque a mensagem daquele cliente sobe. Quem nunca recebeu aí mensagem de cliente com aquelas interrogaçõezinhas, aquele olhinho, ou até mesmo o cliente perguntando, doutor, por que você está online e não me responde? Não é? Como se a gente tivesse apenas um cliente. Infelizmente, ou melhor, felizmente, à medida que a gente vai crescendo, o nosso escritório vai fazendo um trabalho bem feito, outras pessoas vão indicando o nosso trabalho e a gente vai tendo cada vez mais clientes, mas acaba que nós temos essa dificuldade de lidar com todo mundo no WhatsApp. Então, por que eu estou explicando isso para você? Nós entendemos que muito mais importante do que colocar uma inteligência artificial no WhatsApp do seu escritório, nós entendemos que a gente tem que quebrar esse vício. É como se a gente tivesse que fazer uma desintoxicação que o WhatsApp fez em você. Então, eu estou fazendo questão de te explicar como o mecanismo funciona para você entender que o ADV Space ele foi projetado para tirar essas características. E eu vou mostrar para vocês logo mais como isso funciona na prática. Mas agora eu preciso ter certeza que você entendeu que você estava num ambiente que foi projetado para te viciar, para te tornar dependente daquela ferramenta,
E o ADV Space, ele tira isso da forma como ele foi projetado. Só que eu quero explicar um outro motivo, que foi aquele que eu disse, de você trabalhar menos e ganhar mais. Como isso funciona? Bom, eu vou falar aqui em pelo menos 3 níveis. O dono do escritório, alguém que exerce um cargo de supervisão, então tem pessoas abaixo dele, e eu vou falar para a própria pessoa que tem que responder o WhatsApp. É claro que esses 3 perfis têm necessidades e atuações diferentes, mas todos eles serão beneficiados com a ADV Space, e eu vou te explicar por que nesse exato momento. Primeiro, entenda que o trabalho do ADV Space, ou melhor dizendo, o trabalho da Raíssa, que é uma das inteligências artificiais que a gente utiliza, e eu já adianto que a gente tem várias inteligências artificiais, todas elas nós chamamos de Raíssa, para facilitar a nossa comunicação, mas entenda que, além da Raíssa, nós temos outras funcionalidades. Mas o principal papel dela é estar disponível 24 horas para responder o cliente. Muitas vezes a gente acha que o cliente quer falar com a gente, porque eu sou o dono do escritório, porque o meu nome que está ali na placa do escritório, e o escritório existe há não sei quantos anos, porque as pessoas acreditaram no meu trabalho. Mas, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Sim, muitas vezes o cliente quer falar com você, mas o que ele quer em primeiro lugar, sabe o que é? Ser atendido, ter o problema dele resolvido. E, sendo bem sincero, ele muitas vezes, apesar da gente achar que não, mas muitas vezes, ele pouco importa quem vai estar respondendo. É verdade que muita gente que utiliza o ADV Space relata pra gente que o cliente nem percebe que a Raíssa é um robô, de tão empática que ela é. Mas veja, tenha em mente que o cliente ele quer ser atendido, ok? O que a Raíssa faz? Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender o cliente no WhatsApp, recepcionar esse cliente, e ela vai conseguir resolver 90% dos problemas. E os 10% que ela não vai conseguir resolver, o que ela vai fazer? Entra aí o trabalho do humano. Por isso que eu disse, dono, supervisor ou o operacional, quem está no dia a dia do WhatsApp, vai ser beneficiado. Eu vou continuar te explicando como isso vai acontecer. Primeiro, parabéns para você que é operador, você acaba de ser promovido. Como assim, Bruno? Agora você vai ter abaixo de você alguém que trabalha 24 horas, não dorme, não para tomar cafezinho e está ali para te ajudar. O seu trabalho, operador, vai ser verificar o que a Raíssa está fazendo. Mas eu te pergunto, quem está supervisionando, fica supervisionando o tempo todo o que está acontecendo? Não. Vai ele vai supervisionar em momentos oportunos. E é exatamente o que você vai fazer. Pensa comigo, se você foi projetado para ficar o dia inteiro no WhatsApp respondendo o cliente, e já tem alguém respondendo o WhatsApp o dia inteiro, você tem a necessidade de ficar olhando o que ela está fazendo o tempo todo? Não. Tudo bem que na primeira semana é tão gostoso ver a Raíssa respondendo que a gente acaba cedendo essa tentação. Mas depois ali que você entende como o mecanismo funciona, você se acostuma, você fica mais à vontade para acessar o WhatsApp de hora em hora, 2 vezes por dia, a depender do seu nível de utilização. Então, lembre-se, eu estou falando aqui para o operador de WhatsApp. Não importa se seja secretário, advogado, estagiário, enfim, se você tem que se comunicar com seus clientes, você vai ser o primeiro beneficiado, porque agora, como eu disse, o seu trabalho vai deixar de ser responder clientes no WhatsApp e vai passar a ser monitorar, acompanhar o que a Raíssa está fazendo, e eu vou te explicar o como daqui a pouquinho, tá certo? Por que você vai trabalhar menos e ganhar mais? Bom, primeiro ganho que você vai ter, então, é de tempo. Bruno, então quer dizer que se eu chego no escritório às 8, 9 da manhã, eu vou trabalhar 1 hora e vou embora? Não. Mas você vai usar a sua inteligência, e eu vou te mostrar como, para conseguir mais atendimentos, um atendimento de mais qualidade, ou se você fecha contratos pelo WhatsApp, você vai conseguir fechar mais contratos, ou seja, você vai ter mais tempo livre, primeiro, para utilizar a sua inteligência e supervisionar o que está acontecendo com a Raíssa, e também você vai conseguir entregar serviços de mais valor para o seu supervisor,
para o seu chefe, para o dono do escritório. E é com isso, você entregando mais resultado, fica fácil você pedir para o seu chefe, chefinho, será que eu não mereço um aumento? Olha só, eu conseguia fechar X contratos e agora eu estou fechando muito mais. Fica a dica aí para você, que seu chefe não nos escute nesse momento, tá bom? Bom, mas agora, vamos falar então sobre o segundo perfil, que é o perfil do supervisor. Eu vou mostrar para você que você tem controle de muito mais coisa do que acontece no WhatsApp do escritório do que se você estivesse usando o WhatsApp Web ou mesmo uma outra ferramenta. Por quê? Porque o WhatsApp foi projetado para isso. E aí você consegue colocar as pessoas que você estava supervisionando, que são subordinados seus, para fazer coisas mais inteligentes. Por exemplo, para se conectar mais com o cliente de forma humana, seja por ligação, por videochamada, ou chamando o cliente para ir até o escritório para tomar um cafezinho. Quem sabe também visitando o cliente, não é verdade? Por quê? Porque você não tem a necessidade de ficar olhando o WhatsApp o tempo todo. Bruno, mas eu tenho 10 pessoas atendendo no meu WhatsApp. Pois é, aqui você vai ter robôs que equivalem a 100 trabalhadores ao mesmo tempo, talvez até mais, a depender do volume de trabalho que você tem. Tá certo? Então, isso é o que você, supervisor, vai fazer. Ou seja, você vai ter mais recursos disponíveis para fazer o trabalho no seu escritório. Como assim? Uma secretária, por exemplo, que ficava o dia inteiro no WhatsApp, agora ela vai ter mais tempo disponível para realizar outras demandas e trazer mais dinheiro para o escritório, já que o atendimento vai manter sendo feito com qualidade e você agora vai ter uma oportunidade de ter mais resultado, trabalhar de forma mais inteligente, enfim, delegar para uma inteligência artificial e saber como supervisionar, coisa que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Bom, e se você, agora falando sobre o terceiro nível, é o dono do escritório. Quando você verificar que tantas pessoas que estão no operacional, quanto os supervisores que estão no nível tático, estão tendo melhores resultados, você, dono do escritório, vai poder olhar estrategicamente para o seu negócio, porque você vai ter acesso a números, a relatórios, informações em tempo real, para saber tudo o que está acontecendo no seu escritório, sendo que você não vai mais ter cliente não sendo atendido, ok? Então veja, eu quero que você tenha em mente, antes de eu mostrar na prática o que o ADV Space faz, eu quero que você tenha em mente que agora a rotina de trabalho vai ser diferente. Ela vai ser mais produtiva, porque você vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que nós temos. É bem verdade que nós temos outras ferramentas que fazem outras questões, tudo dentro do ADV Space, algumas fora do ADV Space, mas sempre utilizando tecnologia para melhorar os seus resultados. Bom, esse primeiro vídeo eu preciso, antes de terminar, me apresentar. Meu nome é Bruno Ulisses Carneiro, eu sou advogado, há quase 20 anos, eu sou programador desde os 14 anos de idade, quando eu desenvolvi um software ali em 1998, foi o meu primeiro software, primeiro dinheiro relevante que eu ganhei na vida, então foi aos 14 anos de idade, em 98 como programador, e eu fiz no meu escritório Ulisses Carneiro Advogados mais de 45 mil atendimentos de clientes previdenciários utilizando humanos. E eu peguei toda essa bagagem de quase 20 anos de advocacia, de muitos anos a mais como programador, e trouxe isso dentro da ADV Space, que vai estar disponível para você utilizar muito em breve. Então, vamos para o próximo vídeo para você ver na prática como tudo isso que eu falei acontece, ok? Vai ser um prazer continuar contigo e nos vemos no próximo vídeo.